Oi pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje nós vamos falar sobre T.S. Eliot. Para ser mais exato, nós vamos falar sobre A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock. Não sai daí. O que me interessa aqui é conversar com vocês sobre A Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, que é, para mim, o grande poema do Eliot. Não em termos críticos, mas em termos pessoais. E pessoal por quê? Porque é o poema com o qual eu primeiro me identifiquei com o Eliot, com a obra do Eliot, que eu li e me apaixonei por esse poema, mais ainda, até numa questão tanto quanto inusitada da vida, foi o primeiro poema que eu usei para conquistar o coração de uma garota, isso há muito tempo atrás. E é verdade isso, eu realmente declamei esse poema para uma garota, em inglês ainda por cima, e há testemunhas oculares deste fato. Foi uma coisa bem inusitada que aconteceu na vida. Bons tempos. E obviamente aqui então, o que coloca este poema, a meu ver, como um grande poeta do Eliot, é essa relação pessoal com o poema, que vai muito além dos aspectos críticos, dos aspectos literários, que normalmente é como as pessoas abordam a poesia do Eliot e desses grandes autores, assim, né? Ou mesmo a poesia em geral. Muitas vezes a gente lê muito obra crítica sobre poemas, sobre poetas, e lê pouco os poemas e se relaciona pouco com os poemas. Então também quero aproveitar aqui para usar esse poema para mostrar qual é a abordagem que eu tenho quando leio um poema. Então o primeiro aspecto que você deve pensar ao abordar a obra de um poeta é essa relação pessoal com o poeta, essa relação que você vai ter com os poemas, com aquela obra, porque senão você fica muito encucado com certos aspectos técnicos, ou então tentando buscar sempre o sentido daquele poema, ou então, a análise crítica e profunda da poesia, e você simplesmente esquece do principal. Isto é, o poema, antes de tudo, é algo para ser sentido, algo para ser ouvido, literalmente. A poesia, ela é construída para causar uma sensação física em você, ela é feita para te encantar, essa é a grande verdade. E neste diálogo com o poeta também, é muito melhor você ter uma abordagem muito mais direta com o próprio poeta. É como se fosse uma grande conversação, como também falo muito aqui no canal. Abra-se para o poema, abra-se para o poeta, no sentido de abrir uma conversação, este diálogo que se quer eterno. É o que também esses grandes poetas fazem. O Eliot está o tempo inteiro dialogando com a grande poesia, está dialogando com o Dante, está dialogando com o Homero, está dialogando com toda a herança cultural que ele carrega. Aliás, falando dessa questão de ouvir o poema, da sensação física que o poema causa, eu recomendo muito vocês ouvirem o próprio Eliot declamando, por exemplo, a Canção de Amor do J. Alfred Prufrock. Vocês vão perceber nitidamente, vocês vão ouvir nitidamente o quanto esse poema é musical, o quanto ele ecoa, o quanto ele carrega de musicalidade. E especialmente na voz do próprio Eliot, assim. Eu acho muito bonito ouvir o Eliot declamando esse poema, porque você sente todas essas sensações que eu estou te falando, físicas mesmo, como se você fosse carregado pelas palavras do Eliot. Outro aspecto em relação à poesia que de certa forma decaiu muito, e aí também não só no Brasil, mas mesmo bem geral assim, da cultura, é a memorização dos poemas, né? Aquilo que a gente conhece de cor, de coração. Eu mesmo tenho uma grande dificuldade de memorizar poemas, e você entende que é um exercício penoso, que é um exercício complicado de memorização. Mas a gente vai tentando, a gente vai compartilhando, como também gosto muito de falar, acho que a melhor forma de você aprender essas coisas, você incorporar e conversar sobre elas e falar. Quanto mais você fala de alguma coisa, mais você internaliza aquilo. Enfim, acho que esse é um dos aspectos da relação com a poesia que nós temos hoje em dia, que precisa ser recuperado de alguma forma. Então, até por isso resolvi fazer este programa aqui. Se vocês gostarem, talvez eu faça alguns outros daqui pra frente. Bom, e falando mais especificamente da Canção de Amor de J. Alfred Prufrock, por que eu me encanto assim com esse poema? Como eu falei, primeiro que foi o primeiro poema que eu usei para conquistar, e realmente conquistei uma garota há muito tempo atrás. Então tem esse aspecto de relação com o poema que traz uma lembrança emocional.
Segundo, que é um poema que fala sobre a timidez, é um poema que fala sobre a inadequação social, algo que carrego muito comigo. Quem me conhece mais pessoalmente sabe que no fundo eu sou bem tímido e eu, por exemplo, não consigo me relacionar com muita gente, festas, baladas, essas coisas. Sempre tive uma certa uma certa dificuldade de lidar muito com isso. Entrando aí já num outro aspecto do poema que me encanta, é o modo como Eliot aponta para a sedução do feminino e o quanto isso o encanta e ao mesmo tempo faz temer. Ele percebe as seduções do feminino, seja por conta de um vestido, seja na voz das mulheres, seja até na figura de um pêssego. E ele está sempre carregando aquela coisa tipo, eu ousarei dar um passo ao feminino, eu ousarei arriscar a sedução de uma pessoa amada, coisas desse gênero que permeiam o poema. Outro ponto que eu acho interessante que o Eliot aborda no poema e apresenta é o modo como nós nos enxergamos através do olhar do outro. O Eliot está sempre se sentindo envelhecido, calvo, muito magro, e coisas que a gente também percebe nesse grande jogo de espelhos que é a vida social. E uma coisa que muita gente vem me perguntar é como ler um poema, como que você aborda um poema. Muita gente tem dificuldade, às vezes, de entender, de compreensão. Bom, eu vou dar umas dicas que eu não sei se são as melhores dicas do mundo, podem ser ou podem não ser, mas são as que eu uso para ler poesia. Primeiro aspecto que você deve lembrar da poesia. A poesia nunca é algo que você deve ler apenas em silêncio, só o texto e tudo. A poesia é algo para ser declamado, falado, interpretado. Sem isso, a poesia morre. Eu leio o poema e aí eu vou fazendo o quê? Eu começo a pegar aquelas frases, aquelas palavras, aquelas expressões que mais me encantam, que mais me chamam a atenção naquele primeiro momento, naquela primeira leitura. Então eu vou marcando, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, tá aqui ó, eu tô lendo o poema e aí eu vou marcando essas grandes frases ou expressões ou palavras que eu olho e falo, pô, isso aqui realmente me chama a atenção, isso aqui é o que me atrai nesse poema. Não um significado geral, não tentando entender o significado geral no primeiro momento, mas pegando essas expressões. E aí quando eu vou fazer a leitura do poema, eu tento usar essas expressões, esses momentos dentro do poema para, ok, eu vou ler e eu quero pegar esse sentido, por que essa expressão me chama a atenção? Porque a partir dessa seleção de palavras, a partir dessa seleção de expressões, a partir dessa seleção de versos, você começa a se relacionar com o poema, você começa a dialogar com o poeta. Outra coisa que eu acho interessante é você nunca pegar um livro de poesias e ler de cabo a rabo de uma vez, numa sentada. Como o Nassim Taleb vai falar lá no Bed of Procrustes, o livro dele de aforismos, você não deve ler mais do que 4 aforismos por dia. Também acho que é bem interessante você também não ler mais do que 4 poemas por dia, ou se mergulhar e pegar, vou ler de cabo a rabo um poema, um livro de poesias. Um livro de poesias não é um romance, então tem que ter muito cuidado, tem que ter atenção, tem que realmente se deixar encantar por essas obras, por esses trabalhos, porque cada poema, no final das contas, termina sendo uma joia, um diamante, algo único. Então, experimente esses poemas, vivencie esses poemas, sinta esses poemas de forma única também. E por fim, a dica que eu sempre dou, que eu sempre reforço, que eu falo, já falei aqui e vou falar de novo: aprendam a ler os poemas em voz alta, aprendam a interpretar os poemas, aprendam a carregarem a palavra junto do coração, junto da própria voz. Isso é extremamente importante para a poesia, isso é o que faz e o que torna a poesia viva e eterna, essa grande transmissão, que é a transmissão através do diálogo, através da oralidade, através das grandes conversações. E nesse espírito, vou ler para vocês então, ou interpretar a canção de amor de J. Alfred Prufrock. Perdoem aí se não sair lá tão bem quanto o próprio Eliot lendo, mas a gente vai tentando. A canção de amor de J. Alfred Prufrock. Sigamos então, tu e eu, enquanto o poente no céu se estende, com um paciente anestesiado sobre a mesa.
Sigamos por certas ruas quase ermas, através de sussurros refúgios de noites indormidas em hotéis baratos, ao lado de botequins onde a serragem se mistura às conchas de ostras. Ruas que se alongam como um tedioso argumento cujo insidioso intento é atrair-te a uma angustiante questão. Ah, não perguntes qual, sigamos a cumprir nossa visita. E no saguão as mulheres vêm e vão a falar de Miguel Ângelo. A neblina amarela que roça as espadas na vidraça, a fumaça amarela que na vidraça o focinho esfrega, cuja língua resvala nas esquinas do crepúsculo, pousou sobre as poças aninhadas na sarjeta, deixou cair sobre seu dorso a fuligem das chaminés, deslizou furtiva no terraço ao som um repentino salto, e ao perceber que era uma tenra noite de outubro, enrodilhou-se ao redor da casa e adormeceu. E na verdade, tempo haverá para que ao longo das ruas flua a par da fumaça, roçando suas espáduas na vidraça. Tempo haverá para moldar um rosto com que enfrentar os rostos que encontrares. Tempo para matar e criar, e tempo para todos os trabalhos e os dias em que mãos sobre teu prato erguem, mas depois deixam cair uma questão. Tempo para ti e tempo para mim, e tempo ainda para uma centena de indecisões e umas centenas de visões e revisões antes do chá com torradas. No saguão, as mulheres vêm e vão a falar de Miguel Ângelo. E na verdade, tempo haverá para dar rédeas à imaginação. Ousarei e ousarei. Tempo para voltar e descer os degraus com uma calva entreaberta entre os meus cabelos. E dirão eles, como andam ralos seus cabelos. Meu fraque, meu colarinho, a empinar-me com firmeza o queixo, minha soberba e modesta gravata, mas que um singelo alfinete apruma. Dirão eles, mas como estão finos seus braços e pernas. Ousarei perturbar o universo? Em um minuto apenas há tempo para decisões e revisões que um minuto revoga. Pois já conheci a todos conheci. Sei dos crepúsculos, das manhãs, das tardes, eu medi minha vida em colherinhas de café. Percebo vozes que fenecem com uma agonia de outono sob a música de um quarto longínquo. Como então me atreveria? E já conheci os olhos, a todos conheci, os olhos que te fixam na fórmula de uma frase, mas me confio a fórmulas gingando sobre um alfinete, ou me sinto alfinetado a colear rente à parede, como então começaria eu a cuspir todo o bagaço dos meus dias e caminhos, e como iria atrever-me? E já conheci também os braços, a todos conheci, alvos e desnudos braços ou anelados de braceletes, mas à luz de uma lâmpada se quedam lânguidos com sua leve penugem castanha. Será o perfume de um vestido que me faz devagar tanto? Braços que repousam sobre a mesa ou se enredam num chale, e ainda assim me atreveria, e como o iniciaria? Diria eu que muito caminhei sob a penumbra das vielas e vi a fumaça desprender-se dos cachimbos de homens solitários em mangas de camisa debruçados à janela? Eu teria sido um par de dilaceradas garras a esgueirar-me pelo fundo de mares silenciosos. E à tarde o crepúsculo adormecem tão docemente, acariciados por longos dedos, entorpecidos, exangües, ou a fingir-se de enfermos. Lá no fundo, estirados, aqui ao nosso lado, após o chá, os biscoitos e os sorvetes. Teria eu forças para enervar um instante e induzi-lo à sua crise? Embora já tenha chorado e jejuado, chorado e rezado, embora já tenha visto minha cabeça, a calva mais cavada, servida numa travessa, não sou profeta, mas isso pouco importa. Percebi quando titubeou minha grandeza e vi o eterno lacaio a reprimir o riso, tendo nas mãos meu sobretudo. Enfim, tive medo. E valeria a pena, afinal, após as chávenas, a geleia e o chá, entre as porcelanas e algumas palavras que disseste, teria valido a pena cortar o assunto com um sorriso, comprimir todo o universo numa bola e arremessá-la ao vértice de uma suprema indagação, dizer, sou Lázaro, venho de entre os mortos, retorno para tudo vos contar, tudo vos contarei? Se alguém, ao colocar sobre a cabeça um travesseiro, dissesse, não é absolutamente isso que quis dizer, não é nada em absoluto. E valeria a pena, teria valido a pena, após os poentes, as ruas, os quintais polvilhados de rócio, após as novelas, as chávenas de chá, após o arrastar das saias no assoalho,
tudo isso e tanto mais ainda? Impossível exprimir exatamente o que penso, mas se uma lanterna mágica projetasse nas telas os nervos em retalhos, teria valido a pena se alguém, ao colocar um travesseiro ou ao tirar seu chale às pressas e ao voltar em direção à janela, dissesse: não é absolutamente isso, não é isso que quis dizer em absoluto. Não sou o príncipe Hamlet, nem pretendi sê-lo. Sou um lorde assistente, o que tudo fará para ver surgir algum progresso, iniciar uma ou duas cenas, aconselhar o príncipe, enfim, um instrumento de fácil manuseio. Respeitoso, contente de ser útil, político, prudente e meticuloso. Cheio de máximas e aforismos, mas algo obtuso. Às vezes, de fato, quase ridículo, quase idiota, às vezes. Envelheço. Andarei com os fundidos das calças amarrotados. Repartirei ao meio meus cabelos? Ousarei comer um pêssego? Vestirei brancas calças de flanela e andarei pelas praias? Ouvi cantar as sereias umas para as outras. Não creio que um dia cantem para mim. Vi-as cavalgando rumo ao largo, a pentear as brancas crinas das ondas que refluem quando o vento rasga um claro escuro nas águas. Demoramo-nos nas câmaras do mar, junto às ondinas com sua grinalda de algas rubras e castanhas, até sermos acordados por vozes humanas e nos afogarmos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.